Olá pessoal, chegamos com mais um vídeo aqui para o canal. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje a tabela de classificação da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior que foi finalizado na noite de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer a sua inscrição e ativa o sininho das notificações para todos para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like e o seu joinha, ele ajuda bastante no engajamento do nosso canal. E deixa aqui nos comentários qual é o clube que você acha que vai ser campeão da Copinha de 2025. Você pode deixar o nome do clube aqui nos comentários. Participe! No grupo 1, terminou assim: o Botafogo em primeiro lugar, com 9 pontos em 3 jogos. O Votoporanguense foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Floresta ficou na terceira posição, com 3 pontos em 3 jogos. O Fast Club foi o último colocado do grupo, na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 2, a Ponte Preta se classificou em primeiro lugar, com 7 pontos em 3 jogos. O IAP foi o segundo colocado, com 5 pontos em 3 jogos. O Cuiabá foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Santa Fé ficou na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 3, terminou assim: o Operário foi o primeiro colocado, com 9 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz de Pernambuco ficou na segunda posição, com 4 pontos em 3 jogos. O Tanabi foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Força e Luz, do Rio Grande do Norte, foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 4 terminou assim: o Criciúma se classificou em primeiro lugar, com 9 pontos em 3 jogos. O Mirassol foi o segundo classificado, com 6 pontos em 3 jogos. O Capitão Poço ficou na terceira posição, com 3 pontos em 3 jogos. O Rio Branco foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 5, terminou assim: o Guarani ficou com a classificação em primeiro lugar, com 6 pontos em 3 jogos. O Atlético Mineiro foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Nova Iguaçu foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Francana ficou na quarta posição, com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 6, terminou assim: o Botafogo de São Paulo ficou com a classificação em primeiro lugar, com 7 pontos em 3 jogos. O Bandeirante foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Azuris foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. A Tunaluso foi a quarta colocada, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 7 terminou assim: o Ferroviário foi o primeiro, com 7 pontos em 3 jogos. O Santos foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Cefate foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Jacioba foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 8 terminou assim: o São José em primeiro lugar, com 6 pontos em 3 jogos. O Vitória da Bahia foi o segundo colocado, com 5 pontos em 3 jogos. O Comercial foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Retrô foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 9 terminou assim: na liderança, o Água Santa, com 6 pontos em 3 jogos. O CRB foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Brasiliense foi o terceiro colocado, com 3 pontos em 3 jogos. O Tupã foi o quarto colocado, com 3 pontos em 3 jogos. No grupo 10, o líder foi o Fluminense, com 9 pontos em 3 jogos. O Linense terminou em segundo lugar, com 6 pontos em 3 jogos. O Inter de Limeira foi o terceiro colocado, com 3 pontos em 3 jogos. O Coimbra ficou na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 11, terminou assim: o São Paulo na liderança, com 9 pontos em 3 jogos. O 15 de Jaú foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Serra Branca ficou na terceira posição, com 3 pontos em 3 jogos. O Picos foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 12, terminou assim: o Juventude na liderança, com 6 pontos e 3 jogos.
O América de Natal foi o segundo colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Operário foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Comercial Tietê foi o quarto colocado, com 3 pontos em 3 jogos. No grupo 13, terminou assim. O Cruzeiro de Minas foi o líder, com 7 pontos em 3 jogos. O Real Brasília foi o segundo colocado, com 5 pontos em 3 jogos. O São Carlos foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Imperatriz ficou na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 14 ficou assim: a Portuguesa na liderança, com 7 pontos em 3 jogos. O América do Rio de Janeiro na segunda posição, com 6 pontos em 3 jogos. O Atlético Goianiense ficou com a terceira posição, com 4 pontos em 3 jogos. O Itaperiense foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 15 terminou assim: na liderança, o Desportivo Brasil, com 5 pontos em 3 jogos. O Curitiba ficou na segunda posição, com 5 pontos em 3 jogos. O Dom Bosco foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Hercílio Luz foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 16 ficou assim: o Capivariano foi o primeiro, com 7 pontos em 3 jogos. O Bahia foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Sergipe foi o terceiro colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Madureira foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 17 ficou assim: o Osasco foi o primeiro, com 9 pontos em 3 jogos. O Atlético Paranaense foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Mazagão foi o terceiro colocado, com 3 pontos em 3 jogos. O Ferroviário foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 18 ficou assim: o Novo Horizontino foi o primeiro colocado, com 7 pontos em 3 jogos. O Votorati foi o segundo colocado, com 7 pontos em 3 jogos. O ABC foi o terceiro colocado, com 3 pontos em 3 jogos. O Genos foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 19, ficou assim: o Palmeiras na liderança, com 7 pontos em 3 jogos. O Oeste foi o segundo colocado, com 5 pontos em 3 jogos. O Santa Cruz foi o terceiro colocado, com 2 pontos em 3 jogos. O Náutico de Roraima foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 20 terminou assim: o Sport do Recife foi o primeiro colocado, com 7 pontos em 3 jogos. O Referência foi o segundo colocado, com 7 pontos em 3 jogos. O Cascavel foi o terceiro colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O Boa Vista foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 21 terminou assim: o Grêmio na liderança, com 7 pontos em 3 jogos. O Vitória da Conquista foi o segundo colocado, com 4 pontos em 3 jogos. O Porto Vitória foi o terceiro colocado, com 3 pontos em 3 jogos. O Atlético Guaratinguetá foi o quarto colocado, com apenas 2 pontos em 3 jogos. O grupo 22 terminou assim: o Goiás na liderança, com 9 pontos em 3 jogos. O Marcílio Dias foi o segundo colocado, com apenas 4 pontos em 3 jogos. O Taubaté foi o terceiro colocado, com apenas 3 pontos em 3 jogos. O Inter de Minas foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 23 terminou assim: na liderança, o Zumbi, com 7 pontos em 3 jogos. O Flamengo foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Cruzeiro da Paraíba foi o terceiro colocado, com 2 pontos em 3 jogos. O São Bernardo foi o quarto colocado, com apenas 1 ponto em 3 jogos. O grupo 24, o Bragantino foi o primeiro colocado, com 9 pontos em 3 jogos. O União Suzano foi o segundo colocado, com 6 pontos em 3 jogos. O Avaí foi o terceiro colocado, com apenas 3 pontos em 3 jogos. O União foi o quarto colocado, com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 25 terminou assim: na liderança, o Ituano
com 7 pontos em 3 jogos. O Fortaleza foi o segundo colocado com apenas 4 pontos em 3 jogos. O São Bento foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Carajás ficou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 26, terminou assim o América de Minas na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Esfera foi o segundo colocado com apenas 6 pontos em 3 jogos. O Piauí foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Estrela de Março foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. O grupo 27 terminou assim: o Santo André na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Corinthians na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Porto Velho ficou na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Rio Branco ficou na quarta posição com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 28 terminou assim: o Falcon ficou na liderança com 5 pontos em 3 jogos. O Vila Nova foi o segundo colocado com 5 pontos em 3 jogos. O Aster foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Dourados foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 29, na liderança ficou o Flamengo de São Paulo com 7 pontos em 3 jogos. O Barra foi o segundo colocado com 4 pontos em 3 jogos. O América de Sergipe foi o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos. O Internacional foi o quarto colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. No grupo 30, terminou assim: o Ibrachina foi o primeiro colocado com 7 pontos em 3 jogos. O Náutico foi o segundo colocado com 7 pontos em 3 jogos. O Araguacema foi o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos. O Monte Roraima foi o quarto colocado com nenhum ponto em 3 jogos. E agora o grupo 31 terminou assim: o Juventus com 7 pontos em 3 jogos. O Ceará foi o segundo colocado com 7 pontos em 3 jogos. O Trindade foi o terceiro colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. A Portuguesa Santista ficou na quarta posição com apenas 1 ponto em 3 jogos. E no grupo 32, o último, o 15 de Piracicaba, na liderança com 7 pontos em 3 jogos. O Vasco do Rio de Janeiro, na segunda posição com 3 pontos em 3 jogos. O Canaã ficou na terceira posição com 2 pontos em 3 jogos. O Nacional, na quarta posição com apenas 2 pontos em 3 jogos. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.